Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo número 14, a partir do verso 16. Glória a Deus. João, capítulo 14, a partir do verso 16. Em João 14, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Hoje o tema dessa mensagem é o privilégio que nós não valorizamos, o Espírito Santo. O privilégio que nós não valorizamos, que é o Espírito Santo. Nós acabamos de ler um texto onde o Senhor Jesus, Ele está falando a respeito do Espírito Santo. E Jesus, Ele fala que Ele iria rogar ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita em nós e Ele estará conosco. Só que infelizmente no nosso dia a dia, infelizmente no nosso cotidiano, parece que nós não possuímos o Espírito Santo. Infelizmente no nosso dia a dia, parece que nós não vivemos o que o Senhor Jesus está falando em João 14, 16 e 17. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ele estaria conosco, Ele habitaria em nós, Ele seria presente, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estaria habitando sobre nós. Então isso significa que nós temos da parte de Deus um privilégio, uma oportunidade, uma pedra preciosa, a qual nós não valorizamos, a qual nós não cuidamos, a qual nós não usufruímos. A gente tem que entender que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha, mas o Espírito Santo ele não permanecia. Quando você pega a Bíblia antes da vinda de Jesus, no Velho Testamento e no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não permanecia, ele apenas vinha. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo ele vinha sobre os juízes, que é no caso de Sansão. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele vinha sobre os reis, que é no caso de Saul, no caso de Davi. O Espírito Santo ele vinha sobre os profetas, quando eles iam entregar uma profecia, mas ele não habitava continuamente. No Antigo Testamento, quando um homem ele era visitado pelo Espírito Santo, ele alcançava o ápice da sua vida. Só que o Espírito Santo não permanecia. Ele vinha, visitava, fazia o que tinha que fazer, cumpria o que tinha que cumprir e ia embora. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala: é necessário que eu vá. Os discípulos queriam que ele ficasse, os discípulos queriam que ele permanecesse, mas ele falou assim: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Já foi na época do Pai. Vocês estão vivendo a minha época, mas vai vir uma época do Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Então deixa claro que o Espírito Santo não habitava no homem antes da morte de Jesus. E aí nós temos uma grande promessa de Deus em Ezequiel 36, onde Deus promete colocar o seu Espírito dentro do seu povo. O Senhor fala: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então era uma promessa. Muitos homens, muitas mulheres, muitos cristãos, muitos servos de Deus que viveram antes de nós ansiavam por essa promessa. Muitos homens e mulheres colocavam a cara no pó, clamavam, gritavam e pediam por essa promessa que hoje nós temos acesso. Muitos choravam e se rasgavam, clamando e pedindo a presença do Espírito Santo, para que a promessa se cumprisse. Promessa hoje que está ao alcance da minha mão e da sua mão. Então antes o Espírito Santo ele não habitava, ele só visitava e ia embora. A palavra nos mostra em Ezequiel 36 que Deus ele faz uma promessa, e nós vemos que com a vinda e partida de Jesus, ele inaugura uma nova era, o Espírito Santo habitando em nós. Quando nós lemos a Bíblia em João 14, no verso que nós lemos, diz assim, ó, Jesus ele disse: e ele habitará e estará convosco. E os discípulos ficaram um pouco perdidos. Os discípulos falaram: não é para a gente já sair fazendo a obra, é para a gente permanecer, o que a gente faz? E Jesus falou assim, ó:
permaneçam em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava falando sobre batismo com o Espírito Santo. Aleluia. João, ele falou, na verdade, eu vos batizo com água, mas virá alguém após mim, que é mais poderoso do que eu, que esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós vemos ali em Atos, no capítulo número 2, o Espírito Santo descendo sobre o dia de Pentecostes, todos sendo cheios e todos sendo batizados por ele. E ali a humanidade foi inaugurada. Ali a humanidade recebeu um selo perpétuo de presença e habitação do Espírito Santo sobre nós. Você ainda não entendeu o que é ter o Espírito Santo habitando e morando dentro de você. Você ainda não entendeu o que é viver como um profeta do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava o profeta e ele agia, e ele falava, e ele entregava. Então, imagina um rei quando ele tinha que tomar uma decisão. O Espírito Santo descia, iluminava, ele tomava aquela ação. Hoje nós vivemos como reis. Hoje nós vivemos como profetas. Não com uma simples visitação, mas com o próprio Espírito de Deus habitando em nós e morando em nós. Só que nós ainda não vivemos verdadeiramente essa realidade. Porque se vivêssemos verdadeiramente essa realidade, a nossa vida espiritual ela era outra. Hoje nós temos o privilégio de ser morada do Espírito Santo. Hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de ter o Espírito Santo morando e habitando dentro de nós. Não é um espírito de outras religiões que incorpora, que fuma cigarro, que bebe pinga e que vai embora. Não é um espírito que é surdo, cego, imundo. Nós temos o próprio Espírito de Deus. Nós temos a própria ação de Deus encarnada que vem de nós. Como que a gente consegue ter uma vida fria espiritualmente, tendo o próprio Espírito de Deus morando dentro? Como que a gente consegue ter uma vida que não está fogueada espiritualmente? Como que nós temos uma vida flertando com o pecado, com o Espírito Santo habitando em nós, sendo morada do próprio Espírito Santo de Deus? É por isso que ele nos trouxe hoje para falar conosco a respeito do tema da mensagem, que é o privilégio que nós não valorizamos. Eu preciso que você entenda que o rei Davi clamava por algo que nós temos hoje no acesso todos os dias. O rei Davi é muito conhecido por nós. Ele se rasgou, ele gritou, ele falou: não tira de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que o Espírito Santo vinha e ia. Porque ele sabia que o Espírito Santo descia e voltava. Então a angústia do coração de Davi era: eu não posso perder isso que eu estou sentindo. Eu não posso perder isso que eu possuo. Eu não posso perder isso que eu carrego. Quando Davi fala: não tire de mim o teu Espírito, ele está falando: Deus, não deixe esse poder, não deixe essa presença, e não deixe essa pessoa ir embora. Meu Deus. O rei Davi, um dos top 5, top 10 homens que pisou nessa face da terra, ele está implorando a Deus algo que você tem livre acesso todo dia. O rei Davi está clamando a Deus, está se rasgando, está chorando, está com a cara no pó, está vestido de pano de cinza, clamando a Deus por algo que você tem acesso todo dia e não valoriza, por algo que você tem acesso todas as manhãs e não vive, por uma pessoa que mora dentro da tua casa, mas que parece um inquilino que você não gosta, porque a Bíblia fala que ele é a nossa habitação, ele habita em nós. Na verdade, nós somos a habitação dele, nós somos a moradia dele. O Espírito Santo habita em nós. Só que a impressão que dá, irmão Eduardo, é que ele é um inquilino que está com o aluguel atrasado. Meu Deus! Que a gente não suporta, que a gente não fala com ele, que a gente não respeita ele, e quando a gente bate na porta dele é só para cobrar. Eita Deus! Eu preciso que você entenda quem é o Espírito Santo. Ele não é um poder, ele não é um sopro, ele não é uma energia, ele é Deus. Aleluia! A Bíblia fala em Atos 5, a partir do verso 3: então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então Pedro está deixando claro para Ananias e Safira que quando eles mentiram ao Espírito Santo, eles estavam mentindo para o próprio Deus.
Então esse Espírito Santo que a Bíblia fala, que ele mora em mim, a mesma Bíblia fala que ele também é o próprio Deus. Como que nós vivemos a nossa vida tendo o próprio Deus morando dentro e vivendo a mesma vida que a gente sempre viveu? Meu Deus! Não é um profeta, não é um homem que recebeu uma unção, não é uma pessoa com muitas habilidades que está morando comigo, é simplesmente o próprio Criador do céu e da terra morando e habitando dentro de mim. Além dele ser Deus, Efésios 4:30, quando fala do Espírito Santo, fala que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e diz assim o texto: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então se está falando não entristeça o Espírito Santo, é porque ele é uma pessoa sensível e que se entristece, e que infelizmente uma das coisas que nós temos domínio para fazer é entristecer o Espírito do Senhor. Será que se o Espírito Santo, que a Bíblia fala que mora dentro de mim, ele me observando 24 horas por dia, porque ele mora na minha casa, e a minha casa não é um local físico, não é um CEP, mas é um CPF, não é uma localização, mas é uma pessoa, é um Deus morando dentro de você. Aleluia! É a pessoa de Deus habitando e morando dentro da sua pessoa. E se essa pessoa está morando e habitando 24 horas por dia, vendo a minha vida, observando a minha vida, olhando a minha vida, desde o meu levantar até o meu deitar, com a vida que eu tenho levado, será que essa pessoa tem se alegrado ou será que essa pessoa tem se entristecido? Será que essa pessoa tem olhado para mim e tem visto, é um servo de Deus, obedece a minha palavra, é cheio da minha presença, ou não? Ou é somente alguém que frequenta a igreja? Ou é somente alguém que bota um terninho, um saião até o pé e vai para o culto na quarta e no domingo? Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Eu preciso que você olhe com olhos espirituais, que toda vez que você toma uma atitude, comete um pecado, você não está fazendo isso sem ninguém estar vendo. É o próprio Espírito que mora dentro, que vê tudo. Além dele ser Deus, além dele ser uma pessoa, a Bíblia fala que ele é o nosso Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Ele é o Consolador. Ele é aquele com quem você pode contar nas horas difíceis. Ele é aquele com quem você deve comemorar nos momentos alegres. Ele é aquele que está do teu lado, independente das circunstâncias, independente da hora. Ele é aquele que pega a tua mão. Ele é aquele que te coloca no ombro dele. Ele é aquele que coloca a dentro da tua ferida. Ele é aquele que vive dentro de você. Ele é o nosso Consolador. Só que como que eu tenho o Espírito Santo Consolador? Quando a tristeza bate na porta, como que eu vou me consolar com o outro, a não ser com ele? Como que eu vou afagar as feridas da minha alma com outra coisa, a não ser com ele? Como que eu vou afogar as minhas mágoas em vícios terrenos temporais e não com esse Consolador? A gente troca o Espírito Santo por lixo da terra. Se temos o Espírito de Deus morando dentro, se temos o Espírito de Deus habitando e consolando, como que no momento de tristeza alguém vai para o bar, alguém vai para um vício, alguém liga para um amigo, sem antes dobrar o joelho, sem antes colocar a cara no pó? É porque nós não usufruímos desse privilégio que nós temos, porque nós vivemos com o Espírito Santo como se ele fosse um Deus inexistente. Porque quando se fala do Deus Pai, todos tremem. Quando se fala do Filho, foi pendurado no madeiro, todos tremem. Mas quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, nós diminuímos ele a um simples arrepio que a gente sente na hora do louvor. A nossa época não é a época do Pai, a nossa época não é a época do Filho, a nossa época é a época do Espírito Santo. Então um cristão que está vivendo hoje na época do Pai, na época do Filho, e está desprezando o Espírito Santo, é um cristão que está desatualizado. Eu e você precisamos ser a continuação do livro de Atos. Só que a gente quer ir lá no Êxodo, a gente quer
viver o Antigo Testamento, a gente quer viver o livro de Mateus, a gente quer viver a época do Pai, a época do Filho. Essa época tremenda, o que está escrito tem que ser cumprido. Só que o que o Senhor tem para mim e para você é de Atos para frente. E se você for pegar os crentes de Atos, ele é totalmente diferente de você. Se você for pegar os crentes de Atos, ele é totalmente diferente de nós. Os crentes do livro de Atos são os crentes mais loucos que você vai encontrar na Bíblia. O livro de Atos, se você pegar ele para ler, é um livro onde os homens se tornam super-heróis. Aleluia! O livro de Atos é um livro, meu Eduardo, onde os homens de Deus começam a viver sobrenaturalmente. No livro de Atos, os homens começam a transladar. No livro de Atos, os homens começam a atravessar a parede. No livro de Atos, os homens começam a pregar uma pregação, 5.000 almas aceitam o Senhor. No livro de Atos, o fogo do Espírito começa a pegar na terra. Aleluia! Só que se a gente for comparar esse povo com a minha vida e com a sua vida, mas a gente está longe. Porque eles viviam o Deus presente. E nós estamos vivendo o Deus dos nossos antepassados, menosprezando o Deus presente que mora em mim e habita em mim 24 horas por dia. Aleluia! Aleluia! E o que o Espírito Santo ele faz por nós? A Bíblia fala que ele nos regenera. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos leva a um novo nascimento. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vou repetir. Ele nos regenerou mediante o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele me lava. O Espírito Santo ele te lava. E se eu não estou vivendo uma vida lavada, Meu Deus, é porque eu não estou com o Espírito Santo habitando dentro desse tempo. Por acaso o Espírito Santo habita onde o diabo habita? Não. E por que tem muito crente que mesmo vindo para a igreja, você bota a mão na cabeça dele e ele cai endemoniado? Acaso tem o Espírito Santo morando naquela vida? Não. Então não é porque você levantou a sua mão e fala que você é crente que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Porque você pode estar dentro da igreja e o diabo está morando dentro de você. É só você pegar a Bíblia para ler. Muitos assistiam a pregação, muitos queriam andar do lado do Senhor. Judas comia do bocado de Jesus. Por acaso era o Espírito Santo que habitava em Judas? Era o diabo. meu Deus, Era enganador. Então não se engane de estar comendo do prato do Senhor. Então não se engane de estar sentindo a presença às vezes do Senhor. Porque Judas também sentia a presença, irmã Rosana. Judas também molhava o irmão Marcelo, o pão dele, no molhado do Senhor e comia. meu Deus, O Senhor também, irmã Kelly, pegava o pão, molhava no bocado e dava na boca de Judas. E ele comia. Judas tinha comunhão com a igreja. Judas no coração dele, ele tinha comunhão com Cristo. Mas Judas não tinha o Espírito Santo habitando e morando dentro dele. Mas tinha o outro. Você acha que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um dos maiores teólogos que houve na face da terra, ele matava crente, mesmo sendo teólogo, cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço, andava com os pergaminhos sagrados debaixo do braço, todo endemoniado para cima e para baixo, prendendo o cristão, matando o cristão. O Espírito Santo já estava na terra, Jesus já tinha ido. E estava Paulo, a caminho de Damasco, com o nome de Saulo, cheio do diabo, fazendo a obra de Deus. Cheio do diabo, por amor ao mandamento. Cheio do diabo, carregando a lei debaixo do braço. E não pensa que Paulo, na época de Saulo, ele era mestre, não. Ele estava com a lei debaixo do braço. Teólogo nato, estudante da palavra, doutor da lei, cheio do diabo, matando cristãos, porque não entendeu o Deus presente que estava na terra. E talvez nós estamos como Saulo, com a Bíblia debaixo do braço, sentado na cadeira da igreja, mas não entendendo o Deus que está presente na face da terra.
Uma das primeiras coisas que aconteceu na conversão de Paulo foi ele ficar cego, cair no cavalo, e logo depois ele recebeu uma instrução: vai para casa tal, até que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quem é que está habitando dentro daí, do seu corpo, irmão? Meu Deus. Quem é que está habitando dentro do seu corpo, irmão? Que essa promessa de o Espírito habitar em todos, ela é disponível a todos, mas ela não é para todos. Ela é disponível, ela é acessível a todos, mas deixa eu vacilar para ver. Deixa você vacilar para ver se é o Espírito Santo que habita ou se não vive o próprio diabo andando na terra. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos regenera. Aleluia. Tito 3,5 fala que ele nos salva mediante o seu lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, se eu não estou sendo lavado, se eu não estou sendo remido, se a minha pimenta continua a mesma, se eu não recebi um novo nascimento, não tem Espírito Santo morando dentro. Meu Deus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, depois que ele começou a pregar, depois que ele começou a ser usado, depois que ele estava cheio do Espírito Santo, ele começou a falar de um Espírito que ele não conhecia, que é o Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia fala que em determinado momento o apóstolo Paulo ele chega para pregar para alguns crentes, novos convertidos, povo de Deus, povo batizado nas águas, povo de oração, povo andando em comunhão. O apóstolo Paulo falou: vocês conhecem o Espírito Santo? Ele falou: nós ainda nem ouvimos que o Espírito Santo existe. Meu Deus, é. Talvez nós somos esse povo. Já foi batizado, já conhece a palavra, já está na comunhão, mas nem sequer entende que o Espírito Santo existe. Porque o Espírito Santo não é algo para ser sentido, é algo para ser vivido. O Espírito Santo não é um arrepio na hora do louvor. O Espírito Santo é o próprio Deus vivendo com você na terra. Você imagina como que seria a produção de Moisés se ele tivesse o Espírito Santo vivendo 24 horas nele? Você imagina a produção de Elias, a produção de Eliseu? Se eles fizeram tudo o que eles fizeram, pastor, com pequenas visitações breves e momentâneas, o que esses homens iam fazer com o próprio Espírito Santo habitando dentro deles? Aleluia. O quê? Só que nós estamos vivendo uma vida, vindo para a igreja, mas sem presença nenhuma de Deus. Meu Deus. Nós estamos vivendo uma igreja, Oh, onde a gente entra pelos atos do Senhor, e o máximo que a gente sente é um arrepio na hora do louvor. E a gente coloca o Espírito Santo nessa caixinha. Ele é isso, um arrepio, uma sensação boa, uma paz interior. Se eu perguntar para você quem que é o Espírito Santo, você não consegue me definir. Muitos de nós, se eu perguntar para você quem é o Espírito Santo, você vai falar que é um arrepio, é uma sensação boa, não. É o próprio Deus que habita em nós, que está presente, que se faz presente. E que ele, se não está me regenerando, é porque ele não está morando. A primeira coisa que o Espírito Santo faz numa casa que ele entra é reformar. Não pense que você vai chegar com a sua casa, que eu tenho, que é você, todo arrebentado. O Espírito Santo vai entrar e não vai fazer obra, ele vai começar a reformar. Vai começar a quebrar a parede, vai começar a trocar a cor, vai começar a tirar o que está quebrado. Porque a Bíblia fala que ele nos lava, ele nos redime, ele nos faz de novo. Então, se ele não tem te feito de novo, se ele não tem te lavado, se ele não tem te remido, é porque ele não tem habitado. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos guia. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo é quem me guia, se é o Espírito Santo que a Bíblia nos mostra em Romanos 8,14, que ele nos dá a direção, por que a gente está dando tanta cabeçada? Por que a gente dá tanto murro em ponta de faca? Por que a gente toma tantas más decisões? Por que não está guiando? Por que não está direcionando? Por que não está habitando? Se a Bíblia fala do cristão crente, onde o Espírito Santo habita, é o próprio Espírito Santo que aponta a direção. Aleluia. A Bíblia fala de Paulo, ele está orando, ele está jejuando, e a Bíblia diz: e disse-lhes o Espírito Santo, separa para mim Barnabé e Saulo. Ou seja, quando a igreja, quando o crente se posiciona em jejum, em oração, em santidade,
ele começa a escutar de forma clara e audível a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, se nós não estamos ouvindo de forma clara o direcionar do Espírito Santo, se nós estamos tomando decisões erradas, se nós estamos girando e nós estamos saindo do lugar, é porque não é o Espírito Santo que está nos guiando. A Bíblia, quando fala do Espírito Santo, fala que ele é aquele que intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabe qual é o seu problema? Eu e você queremos orar pela nossa vida. Eu e você queremos interceder pelas nossas vidas. Eu e você queremos colocar o nosso joelho no chão e orar por nós. Quando a Bíblia fala em Romanos 8 que é o Espírito Santo que intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, ao invés de você gastar mais tempo orando pelo que você quer, gaste mais tempo pedindo para o Espírito Santo interceder junto ao Pai naquilo que você precisa. Glória a Deus. Porque o texto fala que eu e você não sabemos orar como convém, mas aquele que assiste às nossas fraquezas e sonda o nosso coração, esse intercede diante de Deus por nós. Aleluia. A Bíblia também mostra que o Espírito Santo ele produz frutos em nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. Então, se é o Espírito Santo que gera o fruto do domínio próprio, se eu não estou tendo domínio próprio, se eu estou muito estressadinho, se eu estou estourando muito, é porque o Espírito Santo fez uma visitação no domingo, eu vacilei e ele saiu. Meu Deus. Porque ele precisa produzir frutos. Glória a Deus. Frutos quais, Douglas? Amor. Não tem amado? Precisa amar. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Você está com a tua árvore cheia desses frutos? Meu Deus. Como que eu sei que o Espírito Santo está habitando em mim? Você está frutificando? É, Você está carregando esses frutos? Ou não? Deus. Ô gente, fica um tempinho sem orar. É, Começa a ver o que a tua carne começa a pensar. é verdade. Começa a ver como fica a tua mente. Começa a ver como fica teus impulsos. É verdade. Começa a ver como ficam as tuas vontades. Começa a ver, faz essa experiência espiritual. Como você não fica carnal. Mas em contrapartida, começa a pôr o seu joelho no chão. Começa a jejuar. Você vai ver que os impulsos eles começam a mudar e que é notório. Por quê? Porque é um Deus vivo. Aleluia. Porque não é uma história. Porque é algo real. Começa a pôr o teu joelho no chão. Começa a orar. Começa a ler a Bíblia. Começa a santificar a tua vida. Você vai ver que o teu impulso ele muda. E o Espírito Santo ele sempre testifica no teu coração. Tá vendo só? Se fosse um tempinho atrás, você ia pensar diferente. Você ia sentir diferente. Sua conduta ia ser outra. Por que ele está falando isso, testificando dentro? Porque ele está falando, ele é meu amigo. Glória a Deus. Ele vai falando com você, ele vai conversando Glória a com Deus. você. Glória a Jesus. A Bíblia nos mostra alguns homens cheios do Espírito Santo. Gente, eu vou falar para vocês alguns homens cheios do Espírito Santo. Na época que o Espírito Santo nem estava na terra. Para você ver como a gente é fraco. Para você ver como a gente é falho. Se os homens do Antigo Testamento, uma breve visitação, era cheio do Espírito Santo, a gente hoje, com ele morando, não consegue ser cheio, é porque a gente é fraco mesmo. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Nem coisa cara do mundo. E era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que abaixo de Jesus não teve ninguém maior que ele. Tudo bem? Mas a Bíblia fala sobre outros profetas que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Então não era nada sobrenatural. Era um homem como eu e você, cheio do Espírito desde o ventre. Aleluia. Lucas 1,15 fala assim, ó. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. Ainda tem crente que fala que não tem nada a beber. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha o que a Bíblia está falando de João Batista. Porque ele era grande, se ele será grande diante do Senhor, não vai beber vinho, nem bebida alcoólica, nem bebida forte. E vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre.
Aleluia. Aí tem cristão, crente hoje, que fala, não, mas o problema da Bíblia não é a bebida, é o se embriagar. E nós ficamos vendo um homem que a Bíblia está falando, que desde o ventre materno ele era cheio do Espírito Santo. E a primeira definição dele é: não vai tomar vinho, não vai beber bebida forte. Tem muitos mestres que falam assim, mas você não pode beber vinho, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho no casamento. Está vendo só como a gente não tem o Espírito, como a gente não vive o Espírito. Aleluia. Próximo homem cheio do Espírito Santo, Jesus. Isso aqui é muito claro, muito próximo. Isso aqui é muito claro. Vamos pegar um estressadinho, Aleluia. vamos pegar um prestador, vamos pegar um homem bruto. Pedro. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra que não importa o quão chucro um homem seja, não importa o quão duro um homem seja, não importa o quão amargo um homem seja, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo transforma um homem chucro em um homem cheio da tua presença. Outro homem cheio do Espírito Santo é Estevão. Atos 6:5 diz assim, ó, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não estava no meio do bolo, ele foi escolhido. Aleluia. Porque viram que tinha alguma coisa diferente naquele jovem. Estevão, ele era cheio de fé, ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé, Atos 11:24, porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. Paulo, Atos 9:17, para que recuperes a vista e que sejam cheios do Espírito Santo. Atos 4, Pedro cheio do Espírito Santo. Atos 6, Estevão cheio do Espírito Santo. Atos 11, Barnabé cheio do Espírito Santo. Atos 9, Paulo cheio do Espírito Santo. Aí vem para nós, que é a continuação de Atos. E nós vemos o quão cheio do Espírito Santo nós somos. Meu Deus. E aí a gente começa a entrar. Aleluia. Glórias, No nosso problema. glórias a Deus. O nosso problema atual é que nós temos o Espírito Santo, livre acesso a Ele, mas nós vivemos como se nós não tivéssemos. Nós temos o Espírito Santo, livre acesso a Ele, mas nós vivemos como se nós não tivéssemos. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo ele habita em nós, ele mora em nós, eu queria falar com você a respeito de uma alusão, de verdadeiramente e genuinamente você morar com alguém, você habitar com alguém, onde a pessoa não conversa com você. Imagina você morar com alguém que essa pessoa ela não tem relacionamento nenhum com você. Imagina você morar com alguém que essa pessoa não tem intimidade nenhuma com você. Imagina você morar com alguém onde vocês estão dividindo a mesma casa e a pessoa tem costumes completamente diferentes aos seus. Imagina você morar com alguém onde a rotina daquela pessoa, onde as práticas daquela pessoa, onde os desejos daquela pessoa são completamente contrários a você. Eu estou falando de nós e do Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito que a Bíblia fala que ele habita em nós, Oh, meu que Deus. ele mora em nós, mas a gente consegue passar o dia inteiro e não trocar meia dúzia de palavras. Estou falando de uma pessoa que ela acompanha você 24 horas por dia. E você não consegue dividir a vida com essa pessoa. Você imagina o sentimento de você ter alguém do seu lado, onde você anda 24 horas por dia do lado dessa pessoa, onde você ama essa pessoa, onde você intercede por essa pessoa,
Onde você está ali com a pessoa, instruindo, direcionando, lavando, remindo, e a pessoa não fala com você. E a pessoa para você não se importa com a opinião dela. Ela não se importa com a sua opinião. Meu Deus. Você está ali para ajudar a pessoa a andar no caminho que é estreito e apertado, que é o caminho da vida. E a pessoa não está nem aí para você. A pessoa não conversa com você. A pessoa não te agradece. A pessoa não te pede uma opinião. Meu Deus. A pessoa não te pede uma direção. Qual que é a sensação que você ia ter? Você está 24 horas por dia do lado da pessoa, querendo ajudar, querendo dar graça, querendo fazer com que a vida da pessoa estoure. Vai andar como um aço na terra, aparentando não ter nada, mas tem tudo enriquecendo a muitos. E a pessoa não consegue levantar de manhã e conversar com você. A pessoa não consegue, ela consegue passar o dia, ela não consegue dar uma lida na palavra que fala de você. Meu Deus. A pessoa não consegue Oh, meu nada Senhor. com você. Ela não vive. Agora você imagina uma pessoa que ela está do seu lado 24 horas por dia para te ajudar. E na hora de pedir, você não vai pedir para ela. Você vai pedir para outra pessoa, que já foi a época dela. Você tem o Espírito Santo assim, com você 24 horas por dia. Então na hora de orar, você vai orar só ao Pai. Na hora de pedir, você vai pedir só ao Filho. É como se essa pessoa não pudesse fazer nada por mim. É como se a presença dela ali não significasse nada. Meu É Deus. como se a gente diminuísse o Espírito Santo na pessoa da Trindade. Meu Deus. Ele estava com Deus lá na criação. A Bíblia fala que antes da criação, ele planava sobre as faces da terra. Aleluia. Ele foi a própria ação e o agir de Deus. Ele acompanhou toda a história. E ele chegou na hora melhor que tem. Porque agora nós estamos, gente, aos 45 do segundo tempo. Está para acabar. O Espírito Santo é Deus, vai pegar na minha mão e na sua mão e vai passar de mão dada com a gente pela linha de chegada. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que vai cruzar os últimos 10 metros de uma maratona de mão dada com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente não está dando a mínima importância para ele. O Espírito Santo, ele me trouxe aqui nessa manhã para falar que ele quer ter intimidade com você. O Espírito Santo me trouxe aqui para falar que ele quer ser o seu amigo. O Espírito Santo me trouxe aqui para falar que ele quer conversar com você, trocar ideia com você, Cauã, como seu melhor amigo. Você não precisa de outro, você já tem. Você só ainda não acessou. Aleluia, Deus. Ele quer sentar no banco do carona no teu carro quando você está indo trabalhar e conversar com você, te dar instrução como vai ser o teu dia. Você está com o dia corrido? Divide com ele. Ele quer te dar estratégia. Ele quer te ajudar. Ele quer andar com você no seu trabalho. Glória. O Espírito Santo quer falar para você assim, ó. Não é por aqui, é por ali. O Espírito Santo ele só quer facilitar a nossa vida. Aleluia. Só que a gente ainda não abriu o coração para ele. Aleluia. A gente vive como se o Espírito Santo fosse um ser invisível e inexistente. Mas ele é vivo, real e presente. O Espírito Santo é aquele que você acorda de manhã, dá um bom dia para ele, vai viver com ele, passa um café ao lado dele, chama ele para trabalhar. Ele não tem outra coisa para fazer não, irmão José. Ele vai passar o dia com você. A Bíblia não fala que ele tem um expediente, que ele chega às 8 e sai às 6. Não, ele vai habitar, José. Ele vai morar, irmão Flávio. Então se ele vai habitar, se ele vai morar, vamos dividir a vida com ele, gente. A gente sofre, a gente apanha, porque a gente é bobo, porque a gente quer. A gente tem um consolador, a gente tem o melhor amigo, a gente tem o próprio Deus morando dentro de nós. Aleluia. Irmã Marcela, esse homem é homem de Deus, mas quando a irmã precisa de oração, você tem o próprio Deus morando dentro da irmã. Aleluia. É bom pedir oração para o profeta, é ótimo.
sabe como a vida de vocês poderia ser muito mais fácil há anos com um simples relacionamento. Sabe qual é a notícia boa? Ele ainda continua aqui. Sabe qual é a notícia boa? Ainda que eu ainda não tinha aproveitado essa oportunidade, a partir de hoje eu posso. Sabe qual é a notícia boa? Ainda que eu tive essa pessoa morando dentro de mim todo esse tempo e eu não percebi, hoje eu posso perceber. Hoje eu e você estamos ganhando da parte de Deus um melhor amigo. Hoje eu e você estamos ganhando da parte de Deus um Deus presente 24 horas por dia. O Espírito Santo, ele está disponível para habitar em você. O Espírito Santo está disponível para fazer você a morada dele. Só que para nós vivermos isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento com ele. Um relacionamento íntimo. Ele requer que você regue esse relacionamento todos os dias. Um relacionamento requer que você dedique, gaste tempo, invista tempo com aquela pessoa. Não tem como. A Bíblia fala no Antigo Testamento e mostra diversos homens que eles andavam com Deus. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. No Antigo Testamento era o homem que andava com Deus. Hoje é o Espírito Santo que anda com a gente. Hoje a gente está mais fácil. Glória a Deus. Está mais fácil. Está mais simples. Mas isso exige relacionamento. Você vai começar a viver o Espírito Santo quando você literalmente começar a viver como o Espírito Santo. De forma prática, levantou, dobra o seu joelho e já conversa com ele. Está se arrumando para ir trabalhar, vai conversando com o Espírito. A Bíblia fala: orai em Espírito em todas as ocasiões. Está no meio de um problema, puxado no meio do dia, fecha a tua porta, conversa com ele, se retira um pouquinho, fala: Espírito Santo, eu não estou conseguindo, eu não estou dando ponto. Será que você pode me ajudar assim, assim, assim? Você vai ver como a sua vida é outra. Nós passamos anos dentro de uma igreja, vivendo um Deus de longe. Um Deus, irmã Kelly, onde quando a irmã precisa de uma intervenção, a irmã vai dobrar o joelho, e esse Deus ele vai lá do terceiro céu, escutar a senhora, responder, lá. Aleluia. Só que no Novo Testamento nós temos o próprio Espírito Santo morando dentro da senhora, irmã Kelly. Glórias a Deus. E é esse Deus Aleluia. Aleluia. que eu quero que você comece a viver a partir de hoje. A Bíblia fala que ele é Deus de longe, mas que ele também é Deus de perto. O que nós precisamos é materializar o Espírito Santo. É sentarmos na nossa casa, puxar uma cadeira para ele. Dá uma de louco mesmo, irmão. Dá uma de louco mesmo, irmão. Puxa uma cadeira. Pega o teu café. Vai conversando com o Espírito Santo. Aleluia. Não é porque ele talvez ele está ali. Aleluia. Alguém aqui duvida que a Bíblia é a verdade? Alguém aqui acha que o Senhor Jesus ele mentiu em algum versículo? Alguém aqui acha? Então se a Bíblia fala que o Espírito Santo ele habita conosco todos os dias, 24 horas por dia, o que você acha que acontece quando no teu quarto você coloca uma cadeira e fala: senta aqui, Espírito Santo, que eu preciso desabafar? O que você acha que vai acontecer? Se ele não mente, se ele está habitando dentro de mim, o que vai começar a acontecer se eu começar a viver ele 24 horas por dia? A gente conhece algumas pessoas que servem deuses de outras religiões.
E elas conversam com eles ao longo do dia. É. A pessoa fica igual a boba, pastor. Falando com eles. O fulano está falando com quem? Fulano está falando com os guias dele. É verdade. O macumbeiro tem intimidade e relacionamento com o guia. Mas o crente não tem relacionamento e intimidade com o Espírito Santo de Deus que habita e mora dentro dele. Glória a Deus. O Aleluia. macumbeiro ele tem coragem, meu Flávio, de no meio da rua ficar falando sozinho. E a família fala, tá falando com quem? Tá falando com fulano de tal, com os guias dele. E o crente, ele não consegue, dentro do quarto fechado, dar uma de louco e falar com o Senhor que está ali, que habita nele e que mora nele. A palavra hoje não é uma palavra de repreensão. A palavra hoje não é uma palavra de doutrina. A palavra hoje é uma palavra de que existe um melhor amigo que pode mudar a sua vida. Existe um melhor amigo que quanto mais você se dedica a ele, mais ele te enche. Um relacionamento, irmã Marcela e irmã Flávia, que ele é totalmente 100% recíproco. Quanto mais você dá, mais você recebe. É verdade. O Senhor deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E para isso acontecer, está 100% na minha e na sua mão. É igual aquele homem conversou com Jesus. Aí ele falou assim para Jesus: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus falou assim: eu quero, seja curado. Aleluia. Quando o assunto é relacionamento, intimidade, ser cheio do Espírito Santo, ele já quer. É. Agora, será que a gente quer? Porque assim, se eu não quiser, tá tudo bem. Mas na minha vida poderia ser mais fácil. Se você não quiser esse relacionamento com ele, tudo bem. Mas se você aqui não quer ter relacionamento com ele, quando ele está morando na tua casa, o que você vai querer fazer na casa dele? Se quando ele, por exemplo, está na minha casa, eu não quero ter relacionamento com ele, o que eu quero fazer morando na casa dele? Meu Deus. Comece Oh, a viver com o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Comece a materializar o Espírito Santo. Glórias, glórias, Comece glórias. a deixar o Espírito Santo como uma realidade na sua vida. E como que você faz isso? Só conversando e dividindo as coisas com ele. Aleluia. É tão difícil Aleluia. ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque é só você abrir tua boca. Difícil, né? Você abrir tua boca. Que difícil, né? Você falar assim: ó, não estou conseguindo, me ajuda, me dê graça. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Verdade. Porque se ele é uma pessoa que está 24 horas por dia do meu lado, as portas quem abre é ele. Os livramentos quem dá é ele. A gente não consegue falar um muito obrigado. E quando a gente fala, a gente sempre exclui ele. A gente fala assim: ó, Jesus, obrigado. Meu Deus, obrigado. Mas a gente não fala: Espírito Santo de Deus, obrigado. Gente, por que a gente diminui tanto ele? Meu Deus. É claro que o pai e o filho são o pai e o filho, né, gente? Mas a Bíblia não fala que tem uma escadinha, primeiro, segundo e terceiro, não fala. 3. Aleluia. Glórias a Deus. Traz ele para a tua vida. Aleluia. Divide sua vida com ele. E agora vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Para que ele nos torne amigos dele. As palmas também para esse